Convido vocês para a leitura do texto que servirá para nossa reflexão. O texto está no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Nós estamos conversando sobre a vida de Davi, e não obstante esse texto tratar mais de Saul do que de Davi, achei conveniente conversarmos sobre essa passagem, uma vez que ela trata sobre verdades que o povo de Deus precisa conhecer. Vamos lá. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Isso está lá no capítulo 25. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos, acabado com essa prática em Israel. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, por que, pois, armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se te fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo, por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite.
Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e, arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenhas forças, e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, porque aprove ao Senhor nos reunir aqui como teu povo, como ovelhas do bom pastor Jesus, para sermos pastoreados e apacentados e instruídos pelo Senhor mesmo. Ó Pai, que o Senhor fale conosco por intermédio da Escritura. É o que nós imploramos ao Senhor nessa ocasião, e fazemos isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o hábil narrador de 1 Samuel, aquela pessoa que está escrevendo e contando a história para nós, faz uma pausa no relato das aventuras de Davi em território filisteu. O capítulo 28 de 1 Samuel ocupa-se com o final do ciclo de Saul no governo de Israel. Todo o povo e o rei sabiam que se eles perseverassem em fazer o mal, eles iriam perecer. Nós encontramos essa informação dada pelo próprio profeta Samuel em 1 Samuel 12:15, que diz: Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Essa foi a palavra de Samuel para o povo. Mesmo diante da iminência do juízo, Saul não buscou o caminho da cura. Saul nunca buscou o arrependimento. Mesmo ciente das suas transgressões, dos seus ilícitos, do seu pecado, Saul nunca se inclinou para Deus com o objetivo de buscar o seu favor, a sua graça, o seu perdão. Pelo contrário, Saul se compromete cada vez mais com o pecado. Saul vai afundando cada vez mais nessa poça do pecado. O capítulo 28 de 1 Samuel contém o clímax, contém o ápice da autodestruição de Saul, o primeiro rei de Israel. Quando ele desobedeceu a Deus, lá no capítulo 15, não fazendo aquilo que o Senhor ordenara para que ele fizesse, ele selou seu destino e se tornou um inimigo do Senhor. Do capítulo 15 até o capítulo 28, não encontramos nenhum registro de alguma atitude de mudança por parte de Saul. Saul não se arrependeu, Saul não ficou chateado com o que fez, Saul não entende que cometera algo muito grave. O homem permaneceu inalterado, imutável, inflexível, com o coração duro. Também nesses capítulos não existe nenhum registro de que Saul tivesse se interessado em conversar com Samuel, enquanto este ainda estava vivo. O texto de 1 Samuel, capítulo 28, fala sobre assuntos seríssimos. Quero aqui, desde já, participá-los a respeito da gravidade dessa passagem. O texto fala acerca de coisas seríssimas. Uma das primeiras lições que nós aprendemos com esse texto é que, às vezes, Deus se cala. Às vezes, Deus não responde às nossas orações. Eventualmente, o Senhor se silencia
Sim, Deus tem prazer em responder à oração do seu povo, mas esse mesmo Deus que tem prazer na oração, na prece do seu povo, às vezes se silencia, se cala por conta do pecado do povo. O pecado pode obstruir a nossa oração. O pecado pode bloquear a nossa oração. No Antigo Testamento, lemos no Salmo 66, verso 18, o seguinte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Escrevendo para os crentes que estavam dispersos, o apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, afirmou que o marido que não honra a esposa tem as suas orações bloqueadas, impedidas. É o que lemos lá no capítulo 3 de 1 Pedro. Ou seja, antes de você querer falar com Deus, reconcilie-se com o Senhor. Você que precisa de orientação, você que precisa de uma palavra do Senhor, você que entende que precisa ouvir algo da parte do Senhor, antes de o Senhor direcioná-lo, o Senhor quer que você se humilhe na presença dEle e confesse os seus pecados e as suas faltas. Essa é uma das primeiras lições seríssimas que nós aprendemos com essa passagem. A verdade é que Saul quis ouvir uma palavra do Senhor, mas o Senhor se calou. E isso aconteceu em decorrência das próprias ações e escolhas de Saul. Outrora, no capítulo 22, Saul ordenou a execução de uma vez só de 85 sacerdotes inocentes, bem como de suas famílias na cidade israelita de Nob. Saul nunca se interessou pelo Senhor. E aí, em um momento de crise, ele desejou ouvir uma palavra da parte do Senhor, mas o Senhor permaneceu calado. Então, pode ser que o Senhor se silencie. E se isso estiver acontecendo com você, talvez isso seja um bom indício da necessidade de você confessar pecados e falhas. A desconexão de Saul com Deus é tão grande, é tão gigantesca, que ele resolveu ir ter com uma médium, a fim de obter alguma instrução e encorajamento para lidar com o exército filisteu que está avançando. O fato é curioso, pois no verso 3 o narrador informa os leitores de que no início de seu reinado, Saul, obedecendo ao mandamento mosaico, à lei mosaica, ordenou que todos os médiuns, que todos os feiticeiros fossem removidos de Israel. Ou seja, Saul não se importa de transgredir a lei de Deus, e ele não se importa de transgredir a própria legislação, para buscar aquilo que ele julgava ser importante para ele naquela ocasião. Saul quer falar com Samuel, depois de não ter conseguido receber nenhuma palavra de instrução e encorajamento por parte do Senhor. Durante muito tempo, Saul não quis falar com Samuel. A gente não encontra em 1 Samuel o registro de Saul desejando conversar com o velho, experiente profeta Samuel enquanto este ainda vivia. Mas agora, no capítulo 28, diante da crise muito aguda e severa, diante do exército inimigo filisteu que avança contra Israel, Saul desespera-se, quer alguma palavra do Senhor, não encontra e resolve recorrer a uma necromante a fim de conseguir falar, dialogar e receber alguma palavra do já falecido profeta Samuel. Isso aqui me faz lembrar, esse comportamento de Saul me faz lembrar aquela pessoa que foi filho ruim. Sabe aquela pessoa que foi filho ruim? Que desonrou o pai e a mãe durante toda a vida? E que quando o pai e a mãe falecem, dá showzinho no velório. Chora copiosamente, se joga no caixão, mas sempre foi filho ruim. Não sei se você já teve o desprazer
e a infelicidade de acompanhar uma situação dessa. Foi mais ou menos isso que aconteceu. É remorso e egoísmo tudo junto e misturado. Saul chegou a jurar por Deus que não iria prejudicar a feiticeira de Endor pela prática da necromancia. É o que lemos lá no versículo 10. Bem, nessa altura de nossa conversa, você deve estar se perguntando aí, que história é essa de consulta aos mortos? Que história é essa de Samuel aparecer? Bem, eu quero lembrá-los de que essa prática, a prática da necromancia, a tentativa de consultar mortos, isso é proibido pela palavra do Senhor. Deus não se agrada disso, Deus desaprova. Deus abomina esse tipo de expediente, essa tentativa de falar com aqueles que já foram recolhidos pelo próprio Deus. A Bíblia desaprova, desestimula essa prática. Chamo a atenção de vocês para Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 a 12, que diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. O texto claramente, a Escritura claramente desaprova esse tipo de situação. A Bíblia é muitíssimo clara nessa matéria. Eu falo isso porque eu confesso, eu admito que eu estou cansado de ver o esforço gigantesco que muitas pessoas fazem para tentar conciliar coisas que a Bíblia claramente desaprova com a fé cristã. A Bíblia condena consulta aos mortos. E ponto final. A Bíblia condena a prática da homossexualidade. Ponto final. A Bíblia condena o divórcio que acontece por conta de qualquer motivo. E ponto final. Me cansa essas tentativas insistentes de tentar harmonizar coisas que a Bíblia reprova com a fé cristã. Não tem como harmonizar essas situações. Eu gosto muito do conceito elaborado pelo teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele fala sobre o que ele chama de obediência simples. Tem coisa que está na Bíblia e que é para a gente obedecer, ponto final. Não é para a gente discutir, não é para a gente relativizar. É cultura, é contexto. Para com isso, obedece e pronto. Obediência simples. Deus mandou, o povo de Deus obedece. A Bíblia, em diversos momentos, desautoriza, não aconselha, proíbe a prática de consulta aos mortos. Para decepção de alguns, o grande assunto de 1 Samuel 28 não é se a figura que apareceu em Endor era Samuel ou não. Eu acho que era. Mas esse não é o foco do texto. Esse não é o assunto principal, princípio da passagem. Essa discussão é secundária. O foco do texto, a atenção do texto está, sim, na comparação das ações de Davi e Saul. Esse é o principal propósito do texto, é comparar o comportamento de Saul com o comportamento de Davi, que será o futuro rei de Israel. Deus não quer que o seu povo consulte os mortos, mas Ele mesmo pode trazer da morte quem Ele quiser. A restrição se aplica a nós, e não a Deus. A restrição se aplica a nós e não a Deus. Deus trouxe da morte no Monte da Transfiguração, de acordo com Mateus 17, Moisés e Elias. A restrição aplica-se a nós e não ao ser divino. E uma outra coisa muito importante,
Samuel, quando aparece aqui, não traz nenhuma nova informação. Não existe previsão, não existe nova informação, apenas a reafirmação daquilo que Samuel já tinha dito em vida para o próprio Saul. Verso 17: porque o Senhor fez para contigo como, por meu intermédio, ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Prezados irmãos, a Bíblia é muito clara. Os mortos não falam. Eles não assombram esse mundo. Quero lembrá-los de 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20, que afirma que os cristãos não devem participar da adoração pagã, pois por trás dessas coisas há demônios. E o mesmo expediente aplica-se à prática da tentativa de consultar mortos. Existem forças do mal por trás dessas situações. Esse é o ensino bíblico. Meus irmãos, diante do que foi dito até aqui, e considerando o péssimo exemplo dado por Saul, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas lições que a gente aprende com Saul a respeito do que a gente não deve fazer. Coisa triste e trágica é quando uma vida serve apenas para alertar e não para inspirar. Eu não quero que a minha vida seja exemplo de alerta. Olha, lembra lá do Thales? Olha só o que ele fez, olha o que aconteceu com ele. Eu não quero que a minha vida sirva para alertar os outros. Eu quero que a minha vida inspire outros a viverem para a glória do Senhor. Um outro exemplo trágico oferecido pelas Escrituras é o exemplo de Esaú, que não aparece em Hebreus capítulo 11, que contém a galeria dos heróis da fé. O nome de Esaú aparece em Hebreus lá no capítulo 12, justamente como exemplo do que não deve ser feito, porque Esaú não se arrependeu e sofreu muito por conta desse coração endurecido. Então vamos lá. Uma história a não ser repetida. Qual que é a primeira lição que a gente aprende aqui? Pressa. Saul era apressado, Saul era afobado. Pressa é ausência de calma, é impaciência, é precipitação. Saul era apressado, ele era afobado. Ele não tinha aquela pressa para executar coisas. Tem pessoas, eu admiro, elas são apressadas para executar projetos. Saul sofria daquele tipo de pressa impulsiva. Aquela pessoa que não reflete, que não planeja e que já quer fazer alguma coisa. Saul era esse tipo de gente que não refletia, absolutamente imoderado. Vamos considerar um pouco da biografia do próprio Saul. Em tempos de guerra contra os filisteus, a orientação do profeta Samuel para Saul foi a seguinte: Saul, espera 7 dias e eu vou chegar e eu vou oficiar um culto. A gente vai oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor, mas me espera 7 dias. A Escritura diz que o prazo passou, Samuel se atrasou um pouquinho, o povo de Deus ficou impaciente, e o que Saul fez? Ele resolveu, por conta, ir lá fazer o trabalho do sacerdote. Ele ofereceu os holocaustos ao Senhor. Mas espera aí, Saul é o rei, não é o profeta. Ou melhor, não é o sacerdote. O único rei que também é sacerdote e que também é profeta é o próprio Jesus Cristo. Saul não poderia ter feito o que fez, mas fez, por conta de pressa. Samuel chegou, viu aquela cena e repreendeu o rei israelita dura e severamente. O texto nos informa que Saul não sabia mais o que fazer e resolveu consultar uma necromante, a fim de que pudesse se comunicar com Samuel. Saul sabia que não deveria fazer isso, mas fez. E ele tentou esconder o seu ato. A Bíblia diz que ele trocou as roupas, ele escolheu apenas 2 homens para que aquilo não caísse na boca do povo,
E ele foi de manhã, quando o sol está claro, consultar a necromante. É isso? Não, saiu de noite. E muitas vezes aquela pessoa que deixa para fazer alguma coisa que podia fazer de dia à noite é porque quer fazer alguma coisa que não presta. Seu comportamento sugere uma tentativa de ocultação de seu crime. O narrador, ao revelar que tudo isso aconteceu à noite, desnuda o caráter de Saul, o que ele poderia obter na calada da noite em oculto, através de um falecido por meio de uma médium. Não seja apressado, não seja afobado. Antes de tomar decisões, ore, converse, se aconselhe, procure bons conselheiros. A precipitação pode prejudicá-lo, e muito. Não seja apressado. Segunda lição que a gente aprende aqui. Saul, ele tinha coragem para fazer o que era errado, e ele era covarde para fazer o que era certo. Isso é a coisa mais feia que pode acontecer com uma pessoa. Coragem, ousadia, destemor para fazer o que é errado e covardia para fazer o que é certo. Tem gente que é medrosa para fazer coisas boas e justas e corajosa para fazer coisas estúpidas. Saul não tinha aquela confiança proveniente de confiança firme e inabalável no Senhor. Ele possuía uma coragem motivada por sua pressa. Vamos observar aqui a localização dos atores da passagem. Os filisteus estavam acampados, de acordo com o texto, no vale de Sunem. Os soldados de Israel estavam acampados no monte Gilboa. A necromante estava na região de Endor. O monte Gilboa ficava ao sul de Sunem, e Endor, cerca de uns 10 quilômetros ao norte de Sunem. Sabe o que isso significa? Que naquela noite Saul teve a coragem de atravessar o território ocupado pelos inimigos para ir ter com a necromante. Saul teve a coragem de atravessar o território ocupado pelos inimigos filisteus para alcançar a região de Endor. Ou seja, coragem ele tem. Mas o cara tem coragem para fazer o que não presta. Ele tem coragem para fazer aquilo que não deve ser feito. E ele é covarde para fazer aquilo que é certo. Não seja assim. A história de Saul não deve ser, não pode ser repetida por nós. Não seja corajoso apenas para seguir seus impulsos e vontades. A coragem que se espera do homem de Deus está ligada à confiança no Senhor dos Exércitos. Tem a ver com ousadia de se viver de acordo com a vontade de Deus em dias, em épocas de banalização do sagrado. Lembro-me, nessa circunstância, de Josué. Josué teve a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do destacado líder de Israel chamado Moisés. E para fazer o trabalho, Deus encorajou Josué, dizendo-lhe: não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso, cara, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus, eu aqui, Josué, que estou falando com você, eu sou com você por onde quer que andares. Para ter sucesso na empreitada, na tarefa, Josué deveria ser forte e deveria ser corajoso. A palavra do Senhor deve ser um estímulo para os crentes. Nas palavras do pregador inglês batista do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, Josué não deveria usar a promessa como um sofá, mas como um cinturão para fortalecer os lombos para o trabalho. Ou seja, as promessas de Deus são estímulos e não encostos. Não é pequeno o número de tímidos e de covardes.
por conta da covardia e da timidez, o homem não faz tudo o que poderia fazer e fica planejando sempre, desejando sempre, aspirando sempre, tendo sempre as mesmíssimas boas intenções. E olha, quero dizer para vocês que a Bíblia trata a covardia e essa timidez espiritual com rigor. No exército israelita, o soldado medroso e de coração tímido precisava voltar para casa, pois, além de inapto para a batalha, ele iria contaminar os outros com o seu medo. Queridos irmãos e irmãs, coragem a gente tem que ter é para fazer o que é certo. É para falar assim, olha, eu estou me importando com a glória do Senhor. A minha prioridade é viver para o Senhor. É a coragem aqui de pedir perdão para alguém que a gente ofendeu, porque vamos convir, é horrível, não é mesmo? A gente precisa pedir desculpas, tem que ser corajoso, só corajoso que pede desculpa. Seja corajoso para fazer o que é certo, não seja corajoso para fazer o que é errado. Terceira lição que a gente aprende, terceira e última, insistência no erro. Saul recebeu diversas exortações, mas nunca mudou de comportamento. E isso lhe fez muito mal. Um dos instrumentos que Deus usa para lidar com a gente é a disciplina. E a Escritura afirma que o Senhor disciplina aqueles que são seus filhos. Um dos maiores recursos que o Senhor usa para lidar conosco é a disciplina. A disciplina não é fácil, mas ela revela quem somos. Diante da disciplina, Saul reagiu com rigidez. Ele não mudou o comportamento. Já Davi sempre respondia à palavra do Senhor com quebrantamento. Depois que Davi escutou a inesquecível frase dita pelo profeta Natã, tu és o homem, Davi. Como é que Davi reagiu? Com o coração enrijecido, com orgulho, culpando outros, culpando Batseba? Não, a reação de Davi foi aquela que a gente encontra no Salmo 51, verso 4, pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de modo que o Senhor será tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Davi reagiu implorando para Deus aquilo que a gente encontra no verso 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Saul reagiu de uma forma à disciplina do Senhor e Davi de uma forma completamente diferente. Saul não mudou de comportamento, Davi mudou de comportamento. Davi se arrependeu, Saul não. No arrependimento há 3 coisas que precisamos fazer em relação ao pecado. Em primeiro lugar, precisamos vê-lo. Em segundo lugar, precisamos admiti-lo. E em terceiro lugar, precisamos nos afastar dele. No arrependimento a gente vê o pecado, no arrependimento a gente admite o pecado, e em terceiro lugar, no arrependimento a gente se afasta do pecado. Falando sobre arrependimento, C.S. Lewis afirmou que arrepender-se não é nada divertido. Trata-se de algo mais difícil do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa. Arrependimento significa desaprender toda a presunção e teimosia que nos foram incutidas por milhares de anos. Se arrepender significa aniquilar, exterminar parte de nós, ou seja, no arrependimento a gente passa por uma espécie de morte, porque algo que está lá dentro precisa e deve morrer.
Meus irmãos, curiosamente o reinado de Saul teve início com uma refeição preparada por Samuel. Isso está lá no capítulo 9. E a Escritura afirma que depois daquela refeição, Saul teve o ânimo recobrado. O reinado de Saul começa com um almoço, e o reinado de Saul termina com um almoço. Só que quem faz a comida para Samuel é a médium de Endor. E o narrador faz questão de afirmar que aquela comida não teve efeito nenhum na vida de Saul. Quero chamar a atenção de vocês para 2 textos bíblicos que falam sobre a importância da disciplina. O primeiro deles é Provérbios 12:1, que diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Agora Provérbios 12:15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Concluindo essa nossa breve conversa, não seja apressado, não seja afobado. Segunda lição que a gente aprendeu, coragem para fazer o que é certo. Terceira lição que a gente aprendeu, valorize a disciplina do Senhor e mude quando isso for necessário. É bonito mudar. Tem gente que bate no peito, eu nasci assim, vou morrer assim. Desculpa, você é um estúpido. Porque imutável, só Deus é perfeito. Só Ele não precisa ser aperfeiçoado, só Ele não precisa mudar. Eu e vocês, a gente precisa sim mudar. E por fim, eu quero dizer algo para você. Para você que é assombrado até hoje por uma palavra que você ouviu de algum feiticeiro ou em algum centro espírita. Eu quero dizer para você que é assombrado por essas palavras, que no nome do Senhor Jesus, essa noite você vai ser liberto. Em nome de Jesus. Essa palavra que você ouviu e que acompanha você há anos, isso não veio do Senhor. E em nome de Jesus, você será liberto para a glória do Senhor. Porque você é casa do Senhor. A palavra importante para você é a palavra do Deus vivo. E não daquele que veio para matar, roubar e destruir. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.